Como você sabe, a gente está falando sobre intimidade esse ano, certo? Eu já tive a oportunidade, convidado pelo pastor Jair, e já ministrei a respeito de outras intimidades que nós temos que ter aqui. Já falei sobre intimidade com as Escrituras, intimidade com Deus, intimidade com Jesus Cristo, intimidade com a igreja, intimidade com a ceia. E hoje eu quero te falar a respeito da intimidade que nós temos que ter com o Evangelho. Então, se eu fosse dar um tema, seria intimidade com o Evangelho. Qual é a necessidade disso? Nós temos que entender que a revelação de Deus, ela veio em várias camadas para nós. E nós precisamos discernir o tempo que nós vivemos. Nós não podemos pegar a Bíblia e ler ela literalmente, aplicar tudo que está escrito nela, na nossa vida, do jeito que foi escrito, porque cada tempo Deus ele determinou algumas coisas. E quando nós entendemos o Evangelho, nós conseguimos entender qual é a vontade de Deus para nós hoje, depois de Jesus. Isso fica muito claro na figura de Cristo. Nós sabemos que antes de Jesus, Deus ele tinha uns propósitos com o povo dele. Quando Jesus ele vem e ele completa a vontade de Deus, ele nos dá o Evangelho, a leitura que nós fazemos no Antigo Testamento ela tem que ser diferente, porque agora nós temos a revelação do Cristo. Então tudo apontava para Jesus, e Jesus ele ressignifica um monte de coisa. Eu creio que você já leu o Evangelho e você percebeu que Jesus ele não guarda o sábado. Por que ele não guarda o sábado? Porque o sábado não foi feito por conta dele. O sábado apontava para ele. Não era uma obrigação que ele deveria seguir, porque ele é o Senhor do sábado, não é isso que ele diz? Então nós vemos que a partir de Cristo, algumas coisas são significadas. Então não faz sentido nós guardarmos o sábado, faz sentido? Não faz sentido nenhum. Então, toda vez que você lê o Novo Testamento, e ele jogar luz a respeito de uma passagem do Antigo Testamento, o que está valendo para nós? É o que o Novo nos diz. É a luz daquilo que nos foi revelado através do Novo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero convidar você a ler comigo do verso 1 até o verso 20. O título da minha aqui está Paulo em Éfeso. Verso 1. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, capítulo 19, perdão. Atos 19, do verso 1 ao verso 20. Às vezes eu desconfio que tem aquela síndrome do pensamento acelerado, sabe? Eu achei que já tivesse falado. Mas eu acho que eu pensei e não falei. Atos 19, verso 1 ao 20. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: Então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: O batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome de Jesus, do Senhor Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tendo falado em línguas como profetizados. E tanto falaram em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Verso 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se demonstravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia
ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Verso 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome de Jesus sobre as pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo nome de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, o sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído de espíritos malignos saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiam daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Curve sua cabeça. Poderoso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti nesta manhã. Que o Senhor venha com a Tua doce palavra e que o Teu doce Espírito, Pai, revele aos nossos corações a Tua vontade, que seja assim, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Queridos, aqui a gente vê três blocos de história. Se a gente fosse dividir esses 20 versículos, a gente consegue dividir ele em três blocos. E é o que eu vou fazer e eu quero que você me acompanhe. Se você costuma fazer anotações, agora é a hora. Pega aí o seu caderninho, a sua caneta. E o que nós veremos aqui, eu diria que são 3 grupos de pessoas. Destacaria isso em 3 grupos de pessoas. E a primeira reflexão que eu quero fazer com você é que muitos desses discípulos, eles desconheciam o Evangelho pregado por Jesus. E esses 3 grupos de pessoas, a gente pode ver o primeiro aqui, do verso 1 até o verso 8. E nós vemos que Paulo, quando ele chega na cidade de Éfeso, Paulo ele sai de Corinto. Aqui o contexto imediato fala a respeito da terceira viagem de Paulo. Então Paulo ele estava viajando pela Ásia ali e ele chega até Éfeso. Se você ler o capítulo anterior, você vai ver que existia um discípulo também enviado por Deus, chamado Apolo. E ele que ficava ali ministrando em Éfeso. E aqui há meio que uma troca. Enquanto Apolo sai de Éfeso e vai para Corinto, Paulo sai de Corinto e chega até Éfeso. Paulo chegando em Éfeso, como a gente leu aqui nos primeiros versículos, ele se depara com um grupo de discípulos, que muito provavelmente eram discípulos de Apolo. Por que eu digo isso? Porque se você ler o capítulo 18, você vai ver que Apolo era um cara usado por Deus, era um cara conhecedor da lei judaica, ele era judeu também, e ele andava nas sinagogas ministrando a respeito de Jesus. E o texto fala que Apolo tinha um domínio da palavra de tal forma que ele conseguia mostrar, no Antigo Testamento, a figura de Cristo. Ele conseguia convencer as pessoas que Cristo realmente era o Messias, através do texto do Antigo Testamento. Porém,
Paulo ele identifica uma debilidade nesses discípulos. Esses discípulos, eles conheciam a Jesus, eles sabiam que Jesus era o Messias, enviado pelo próprio Deus, aquele qual as Escrituras davam testemunho, tanto Moisés como os profetas apontavam para Cristo, e eles sabiam disso. Porém, eles não sabiam do batismo que Jesus propôs logo depois do batismo de João. Lendo o capítulo 18 também de Atos, você vai ver que dois companheiros de Paulo, que era Priscila e Áquila, eles encontram com Apolo. Eles conhecem Apolo e veem que Apolo era realmente um cara usado por Deus para poder ministrar a respeito de Jesus. Só que Apolo tinha um problema. Apolo não sabia do batismo com o Espírito Santo. Aquilo que Jesus tinha proposto, tanto em Marcos 16 quanto em Mateus 28. Você vai ver lá. E eles apresentam o que faltava para Apolo. E Apolo, então, passa a conhecer o batismo com o Espírito Santo e aquilo que Jesus tinha dado para os discípulos lá na comissão. Ide por todo canto, pregando o Evangelho e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você conhece esse texto, não conhece? Exatamente, faltava isso para esses discípulos. Eles não sabiam disso. E aí, quando Paulo questiona, poxa, que batismo vocês foram batizados? Eles respondem o quê? No batismo de João. E aí, se você for pregar os evangelhos, você vai ver que no início de cada evangelho tem a história de João Batista. Você deve estar bem familiarizado com isso, a respeito de que João Batista, ele tinha uma função também. Deus tinha determinado uma função para ele, que era pregar que o Messias estava à porta. Ele preparou o caminho para que o Messias chegava, não era isso? Não é isso que Isaías fala? Voz do que clama no deserto. É bem característico porque ele era recluso. João Batista, ele vivia no deserto, ele usava umas vestes de pele de animal, ele tinha uma dieta peculiar. Ele era um cara realmente nos moldes dos profetas do Antigo Testamento. E o papel dele era pregar o arrependimento. Então, João Batista, ele tinha por objetivo fazer com que as pessoas se arrependessem da vida pecaminosa, para que, quando o Messias chegasse, eles recebessem o Evangelho da parte de Deus. O que é o Evangelho? É a obra de Cristo. É aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A função de João Batista era preparar esse caminho. E esses discípulos só conheciam isso. A ponto de que, quando Paulo pergunta para eles, então, que batismos vocês receberam lá no verso 3? Eles respondem no verso 4. No verso 3 mesmo, batismo de João. E aí Paulo explica o que era o batismo de João. Provavelmente você já teve a oportunidade de descer as águas, não já? Nós teremos aí no próximo dia 30 de julho uma nova oportunidade. E aí fica aí o convite para você. Qual é a diferença desse batismo que nós realizamos aqui hoje? É que nós, além de descermos as águas como um testemunho público, de morte dessa natureza e um renascimento, não é só isso. Não é só você testificar para as pessoas daquilo que você está fazendo, você dando um testemunho explícito ali, mergulhando na água e voltando. Nós também batizamos em nome de Jesus, em nome do Pai e do Espírito Santo. Então, a partir desse momento, há uma mudança de vida, não só na nossa conduta, mas sim com um revestimento de Deus, da parte de Deus. E era o que faltava para esses caras. Então, eu pergunto para você, esses caras, eles conheciam o Evangelho de Jesus? Eles não conheciam o Evangelho de Jesus, eles eram ignorantes. Esse é o primeiro grupo de pessoas. Eles eram ignorantes a respeito do Evangelho. Aqui, ignorante, eu não estou falando no sentido de ser mal educado e nem nada, não. Estou falando de não saber mesmo. Todos nós somos ignorantes a respeito de algum assunto. Existem assuntos que eu desconheço. E isso é ser ignorante a respeito disso. E esse é o primeiro ponto. Outra coisa que é legal a gente ver. Você lendo o livro de Atos, você vai ver que Deus ele já tinha levantado
líderes, homens e mulheres, já tinha levantado mestres, já havia um mover da parte de Deus a respeito do que estava acontecendo ali com a igreja do Senhor. E isso era a revelação do Evangelho. Mas esses homens, eles eram desconhecedores dessa questão do Evangelho. O segundo grupo de pessoas, a gente pode ver aí a partir do verso 9, que eram outro tipo de pessoa. Eram aqueles que rejeitavam o Evangelho. No verso 9, se você acompanhar aí comigo, verso 8, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. Sinagoga era lugar de quem? Quem se reunia na sinagoga? O judeu. O judeu se reunia na sinagoga. E Paulo ele chega lá para pregar o Evangelho de Deus. Olha aqui, durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. E aí fica uma sacada para você, eu vou abrir um parênteses, tá? O dia que você for convidado para falar para um judeu, se a sua mensagem não incomodar esse judeu, você não está pregando o Evangelho. Porque o Evangelho de Deus, ele incomoda o judeu. Porque destoa daquilo que o judaísmo pregava. Cristo ele vem em uma outra pegada. E aí Paulo está fazendo isso. Paulo está apresentando o Evangelho para essa galera. Só que essa galera ela falava mal a respeito do Evangelho. Aqui tem uma expressão que deixa bem claro isso, mas como, no verso 9, mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho. Caminho aqui era como os discípulos de Jesus eles eram conhecidos, os do caminho. Né? Os que pregavam o Evangelho era conhecido assim. Já havia, sim, a denominação de cristãos. Os cristãos eram aqueles que seguiam a Jesus, porém, o termo mais usado aqui para os crentes era os do caminho, aqueles que eram do caminho. E havia ali um grupo de pessoas que eram resistentes ao Evangelho. Eles não queriam saber do Evangelho. Então, eles tiveram contato com o Evangelho, porém, eles rejeitavam o Evangelho. E aí, Paulo tem um problema ali. Porque Paulo pensou, poxa, eu estou aqui para ministrar o Evangelho. Mas os caras não me deixam ministrar o Evangelho na sinagoga. Por quê? Porque eles ficam falando mal do Evangelho e isso está atrapalhando o meu trabalho. E aí ele toma uma iniciativa de ir pregar na escola de um tal Tirano. Está aí no verso 9 ainda, finalzinho do verso 9. Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Tirano era um camarada que tinha, digamos assim, ali em Éfeso, uma escola onde eles tratavam sobre o pensamento da época. Provavelmente uma escola helenista, onde eles iam tratar sobre filosofia, sobre política. E Paulo usa esse lugar para poder fazer o quê? Pregar o Evangelho. E ele vai lá e o texto fala que ele fica por 2 anos pregando o Evangelho ousadamente, por conta daqueles que rejeitaram o Evangelho. Então, nós vemos aí o segundo grupo de pessoas nesse bloco aí, do 8 até o 10. Aqueles que rejeitaram o Evangelho. E aí nós continuamos a leitura do texto, vem o terceiro grupo de pessoas, que é aqueles que só querem o benefício do Evangelho. Como eu já expliquei para você, existiam já as pessoas que andavam ministrando o Evangelho, curando, libertando em nome de Jesus. O testemunho que o texto dá aqui a respeito de Paulo é que enquanto ele fazia isso na escola de Tirano, as pessoas iam ouvindo o Evangelho e Deus, por intermédio de Paulo, fazia a obra. Verso 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Ponto de levarem as coisas que Paulo, eu acho que usava, enquanto estava ministrando ali, dava um calor e ele talvez pegasse um lenço e utilizava um lenço para se secar, ou um avental, que era roupa usada para ministrar na época, sei lá.
O fato é que o texto diz que esses utensílios que Paulo usava era levado para os doentes e os doentes eram curados de suas enfermidades. Os espíritos malignos fugiam a respeito daquilo que Deus fazia por intermédio de Paulo. E aí nós vemos aqui um grupo de judeus exorcistas ambulantes, verso 13, que tentavam invocar o nome de Jesus sobre as pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, eu os ordeno que saia pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. E aí aqui eu poderia dizer que aqui é o nosso ponto de chegada. Esse é o terceiro tipo de pessoa. O primeiro é aquele que desconhece o Evangelho. O segundo é aquele que rejeita o Evangelho. E esse aqui, ele conhece o Evangelho. Ele sabe do que se trata o Evangelho. Mas ele também rejeita o Evangelho, mas ele quer os benefícios do Evangelho. E aí eles chegam para expulsar os demônios, expulsando em nome de Jesus, a quem Paulo pregava, e aí aconteceu algo muito peculiar aqui, muito estranho, curioso, no mínimo. O próprio endemoniado fala para eles, poxa, eu sei quem é Jesus, tenho conhecimento de quem é Jesus. Eu conheço Paulo, mas e você, quem é? E aí, como a gente leu, eles tomam uma coça, imagina esses 7 homens tomando uma surra de um cara só, endemoniado. E eu acho que a surra era daquele jeito, porque eu imagino aquele endemoniado catando pelas roupas, assim, ó, tacando na parede, sabe? Porque eles saem pelados do lugar, velho. O demônio conseguiu rasgar a roupa deles, tudo, eles saíram correndo pelados. E foi motivo de vergonha para eles. Porque todos os habitantes ficaram sabendo dessa história e Deus usou essa história ainda para engrandecer o nome de Deus. Porque eles ficaram conhecidos por aqueles que apanharam por conta de tentar invocar o nome de Jesus. E aí aqui é um mote que eu quero falar para você. Intimidade com o Evangelho é intimidade com Jesus. É intimidade com o Espírito Santo. É intimidade com Deus. É intimidade com a igreja. Tudo isso envolve intimidade com o Evangelho. Eu não tenho como ter intimidade com o Evangelho sem ter intimidade com Deus, sem ter intimidade com Jesus, sem ter intimidade com o Espírito Santo, sem ter intimidade com a igreja. Não tem como. Eu lembrei de uma história, enquanto eu meditava para essa ministração, de quando eu era menorzinho, acho que da idade do Murilo ali, meus 9, 10 anos. Não sei se você também fazia isso, talvez se você fizesse isso, você vai entender o que eu estou falando. Com 10 anos, minha mãe ela saía para trabalhar já, meu pai também, e eu praticamente ficava sozinho em casa no período da manhã, porque morávamos minha mãe, meu pai, a afilhada da minha mãe, que morava com a gente, que era 3 anos mais velha que eu, mais ou menos, e eu. Só que ela estudava de manhã. Então, minha mãe e meu pai saíam para trabalhar de manhã, ela estudava pela manhã, eu ficava no período da manhã sozinho em casa. E aí, o meu pai, ele falou para mim, falou, vamos ali que eu vou fazer um negócio ali, na venda do Juarez. Aí ele me levou na venda do Juarez. Aí ele falou assim, Juarez, tem como abrir aí uma continha no meu nome, para o meu filho vir aqui buscar um pão, para ele tomar café de manhã, que ele vai ficar sozinho, né? Pô. E aí o Juarez falou, não, tudo bem. Aí meu pai olhou para mim e falou assim, olha, você vem aqui, fala com o Juarez, não é com a filha dele, não é com a mulher dele, nada, fala com o Juarez e pega aí o que você precisa para tomar café de manhã. Eu falei, tá bom. Tá bom, valeu. E aí você já imagina, né? O que era o meu café da manhã? Eu pegava umas Bono, né? Você já comeu Kinder Bueno? Nossa, é muito bom, cara. Na época já era caro. Hoje eu acho que é uns 8 conto. Vem 2 barrinhas com creme de avelã dentro. Enfim, era esse o meu café. Então eu abusava. Porque eu chegava lá e falava, Juarez, ia lá, né? Pegava as coisas na
na prateleira e vinha, colocava no balcão, ele olhava para mim, ô Severininho, ele me chamava de Severininho, né? Seu pai está sabendo? Eu falei, aquele não falou com a gente aquele dia, não falou? Põe na conta dele. Ele, tá bom. Aí ia lá, eu não estava na conta do meu pai. Eu sei que quando chegou o final do mês, meu pai não gostou muito não, porque não durou muito tempo não. Aí ele foi lá e reajustou o acordo, né? Falou, Jorei, só libera pão e leite para esse menino. Deixa o chocolate que eu mesmo compro. Eu falei, não, tudo bem. Aí... Mas, enfim, era essa a questão. Você acha que se outro moleque fosse lá no Juarez e falasse assim, ô Juarez, vou pegar essa bolacha aqui, esse negócio aqui, foi seu Severino que mandou. Você acha que ele ia liberar? Mas para mim ele liberava, né? Não, depois que a gente conversou, nem bolacha ele liberava para mim, não. Só era o pão mesmo. Mas, enquanto eu pensava e escrevia essa ministração, essa história veio muito clara na minha cabeça. Porque é o seguinte, não tem como nós usarmos o nome de Jesus sem ter uma intimidade com Jesus. Juarez liberava as coisas para mim porque eu sou filho do meu pai. Qualquer outra pessoa que fosse lá pedir em nome do meu pai ia conseguir? Não ia. E é assim que funciona. Se você já teve uma caderneta em algum lugar aí, ou ainda tem, você sabe como é que é. Não é mesmo? Não é qualquer um que chega lá, tem que ter uma intimidade com você. E esse terceiro grupo de pessoas era justamente isso. Eles queriam os benefícios do Evangelho, mas eles não queriam o Evangelho. E aí, esse é o problema no texto bíblico. Esses três tipos de pessoa, aqueles que desconhecem o Evangelho, aqueles que rejeitam o Evangelho e aqueles que só querem o benefício do Evangelho. E aí eu quero fazer outro movimento com você. É colocar na sua cabeça que muitos de nós hoje desconhecemos o Evangelho também. E aí também esses três tipos de pessoas, eles se encontram em nosso meio. Aqueles que desconhecem o Evangelho. Desconhece o Evangelho porque aí eu vou fazer uma meia-culpa para nós, os líderes, aqueles que têm o papel de ministrar e ensinar. Talvez a gente falte algo para a gente. Talvez você já esteja na igreja há tanto tempo e não conhece o Evangelho. Ou porque aqueles que têm o papel de ensinar, ensinam errado, como aconteceu com Apolo. E eu creio que Apolo ele não estava mal intencionado não, porque Deus usava ele. Se você ler o capítulo 18, você vai ver. Ele era usado por Deus. Porém, faltava algo para ele. E talvez para nós, a liderança, às vezes falta algo. Falta nós entender algo do Evangelho. E isso se reflete nas pessoas. As pessoas elas acabam não entendendo o Evangelho, achando que o Evangelho é vir na igreja no domingo. Achando que o Evangelho é frequentar GR, só. É dar o dízimo. Não, eu fazendo isso eu vou estar cumprindo. Não, esse era o pensamento do judeu. O judeu era religioso. O judeu pensava, eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer a parte dele e pronto. A lei não falava, não matarás. Mas ele vivia com vontade de matar o irmão, matar o outro. Mas pela lei proibir só o matar, de fato, aquele sentimento não tinha problema na lei, porque era assim. Essa semana, eu não sei se você viu, está rolando uma polêmica aí a respeito da nossa fé. Pessoas agindo com ódio por outras pessoas. Isso é não entender o Evangelho. Porque Jesus ele ressignifica isso. No Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Jesus ele fala o quê? Ama o seu inimigo. Ore pelo seu inimigo. Se alguém tomar a sua capa, dê também a túnica. Se alguém te forçar a andar uma milha, ande outra. Se alguém bater na sua face, dê o outro lado. É isso que o Evangelho nos proporciona. A lei não proporcionava isso. A lei falava, olha, é só não matar. Então o camarada vivia com vontade de matar,
de esganar, mas pelo fato dele não matar, ele estava tranquilo, ele achava que estava bem. Jesus vem e eleva o nível e fala assim, olha, aquele, não basta só não adulterar. Aquele que pensar em adulterar, já adulterou. Já pecou. Então, se você, não é questão de não matará, se você está desejando matar o coleguinha, você já pecou. Já pecou. E talvez, esse desconhecimento do evangelho que a igreja vive é uma displicência dos líderes, de não entender o evangelho, não ser claro com o evangelho. Mas isso também não isenta quem ouve a ministração. Porque o segundo ponto aí pode ser negligência de quem ouve. Ouve, mas, sabe, ouve, mas não escuta. Você já viu essa? Escuta, mas não ouve, exatamente. Aí, a Tereza, obrigado, Tê. Escuta, mas não ouve. E é assim. Talvez em nosso meio exista pessoas que desconheçam o evangelho. Ah, Wellington, mas eu tenho 30 anos de evangelho. Sim, 30 anos de evangelho. Mas talvez você ouviu falar do evangelho. Você não pratica o evangelho. O segundo grupo aqui, dessas pessoas, e trazendo para nós, são aqueles que rejeitam o evangelho. E aí pode ser duro, tá? Mas não é eu que estou falando, não. É a palavra de Deus, você me perdoa aí. E é com carinho. Eu também apanhei preparando isso aqui, tá bom? Aqueles que rejeitam o evangelho ali são aqueles que falam assim, ah, mas pregar não é para mim, não. Pregar é com o pastor aí, é com os líderes aí. Eles que têm que pregar. Não, meu GR tem um líder, é o líder que tem que fazer. Isso é rejeitar o evangelho. O ID é para todos. Ide, pregai o evangelho a toda criatura e batizando os que creem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para todo mundo. E aí você pode pensar assim, ah, mas eu não tenho habilidade, eu não sei falar, Aí eu falo, mas é você que vai fazer ou é Deus que vai fazer? Quem convence o ser humano do erro é o Espírito Santo. A única coisa que a gente tem que fazer é falar, é pregar, é compartilhar. Acho que você já está bem habituado com essa palavra, né? Compartilhar. Nós compartilhamos muito a respeito disso. E eu não sei se você tem feedbacks a respeito daquilo que você compartilha com as pessoas, mas os feedbacks, na maioria das vezes, são assim, nossa, aquela conversa que a gente teve fluiu o efeito. E você nem imagina que você estava sendo usado por Deus para poder falar ao coração da outra pessoa. Mas o simples fato de você dar atenção, estar com o ouvido disponível para ouvir. Mas muitas vezes a gente joga a responsabilidade para o líder. Não, é o líder que tem que... isso aí é BO para o líder. É BO para o meu pastor lá, vou chamar meu pastor. Cadê a pastora? É ela que tem que resolver isso aí. Isso é rejeitar o evangelho, meus irmãos. E o terceiro é aqueles que só querem os louros da fama do evangelho ali. Só aquilo que é bacana. Se eu perguntar aqui, eu acho que todo mundo... Quem quer ir para o céu aqui? Essa pergunta é chover no molhado, né? Outra, quem quer ir para o inferno aqui? Ninguém. Agora, quem quer viver o evangelho aqui? Aí você pode até falar, eu quero viver o evangelho. E aí eu te pergunto, o que é o evangelho? O evangelho é renúncia. O evangelho é eu deixar de fazer aquilo que eu quero para fazer aquilo que eu devo fazer. E muitas vezes o que eu quero fazer não é aquilo que eu tenho que fazer. Isso é o evangelho. Você vai ver quantas vezes os apóstolos falando, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu só estou aqui para cumprir a vontade de Deus, por intermédio de Jesus e do Espírito Santo. Que cresça Deus e eu diminua. Esse tipo de coisa. Isso é o evangelho. Quando nós fazemos para o outro
nós não temos que fazer para o outro só por fazer para o outro, mas temos que fazer por outro em nome de Jesus. Aí que está aqui o erro dessas pessoas, dos que querem só o benefício. Quantas vezes a gente usa o nome de Deus em vão, o nome de Jesus em vão? Eu vendo um testemunho de um pastor, na época da pandemia, e foi engraçado, porque ele tinha que ministrar um casamento. E bem no auge mesmo, quando estavam contando as pessoas por estabelecimento, aqui mesmo na igreja a gente chegou a fazer culto com 16 cadeiras, se eu não me engano, porque tinha que fazer o espaçamento lá, e aí só cabia 16 cadeiras. E aí os ouvintes eram 16 pessoas e o restante ficava pela internet. Foi bem nessa época. E o pastor ele foi fazer o exame do Covid para poder ministrar o casamento. E era um casamento com poucas pessoas também. E na clínica que ele foi fazer, era uma clínica de uma irmã da igreja, da qual ele é pastor, e que ele faria o casamento de um outro membro da igreja. E aí lá na clínica, essa irmã ficou responsável por fazer o exame do pessoal, que ia participar do casamento. No momento de colher lá aquele bendito suave, você chegou a fazer esse exame? Meu Deus do céu, que negócio ruim, velho. Eu fiz 2 vezes, mas, nossa, a agonia de colocar aquele cotonete no nariz, você é doido. E ele foi fazer esse exame bem nessa parte aí. E aí ele, conversando com a mulher que era da igreja, que estava colhendo o exame com ele, em determinado momento ele falou assim, não, eu tenho fé que vai correr tudo bem, né? E aí a mulher soltou para ele, não, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aí ele brincou com ela, ele falou assim, opa, então, se é em nome de Jesus, a gente não precisa fazer o exame. Aí ela, não, mas precisa fazer o exame? Ele falou, não, a irmã falou que é em nome de Jesus. Se é em nome de Jesus, tá tudo certo, não, já era. E ela ficou meio sem jeito e tal, e aí ele aproveitou para ministrar ela a respeito do nome de Jesus e como nós usamos ele de forma equivocada. Quantas vezes você já falou, não, em nome de Jesus, e por uma coisa que não tem nada a ver? Isso é corriqueiro entre nós, porque virou chavão. Aqui, esses homens tentaram fazer a obra de Deus sem ter intimidade com Deus, sabe? Sem conhecer Jesus e tomaram uma sova. Infelizmente, muitos de nós estamos assim. Nós não temos intimidade com Jesus, mas vira e mexe a gente invoca o nome de Jesus para circunstâncias das mais loucas às vezes. E esse é o resultado de não aceitar o Evangelho, mas querer os benefícios do Evangelho. Só que aí tem um terceiro movimento. O terceiro movimento é que Deus ele capacita a igreja para pregar o Evangelho. E aí a gente volta lá no verso 5 e 6. A gente vai ver o que Deus ele faz com esses discípulos. Depois que Paulo fala com eles a respeito daquilo que o batismo de João tinha como propósito, e aquilo que o batismo no nome de Jesus, ele proporciona para o crente, olha o que esses caras receberam. Verso 5, e eles tendo ouvido isso, foram batizados no nome de Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. É isso que acontece, meus irmãos. Aqui eles estavam presos ao batismo de João, achando que era só isso, que era dessa forma que tinha que proceder. Porém, Jesus ele ressignifica o batismo de João. Jesus, ele, em Mateus 28, em Marcos 17, ele deixa bem claro a respeito do que deveria ser feito. Aqueles que crerem eram para ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso teria um sinal. O sinal seria o mover do Espírito com dons. Agora eu pergunto para você, para que serve esse mover do Espírito com dons naqueles que creem o Evangelho? É para pregar o Evangelho. É para a expansão do reino. O que nós temos que entender, meus irmãos, é que não existe essa de querer o Evangelho sentado,
passivo, sem fazer nada. O Evangelho nos exige uma ação nossa. Só que essa ação ela não vem vazia, ela vem capacitada por Deus com os dons do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. O João, ele compartilhou com a gente a frase a respeito que a obra de Deus, feita à maneira de Deus, não faltará os recursos, não é isso? Algo assim, parafraseando. Hudson Taylor era um missionário que foi ser missionário na China e ele tinha essa questão. E qual era o papel dele lá? Pregar o Evangelho. Meus irmãos, Deus ele nos revela o Evangelho para que nós sejamos participantes do Evangelho. De alguma forma. Todos serão líderes? De maneira nenhuma. Todos serão pastores? Não, de maneira nenhuma. Todos serão mestres? Também não. Todos profetizarão? Seria bacana que todos profetizassem, porque isso está aberto a todos. Todos falarão em línguas? Também não. Mas todos nós teremos que crer no Evangelho e agir movidos pelo Espírito Santo de Deus. E dependendo para o que Ele te chamar, a certeza é, Ele vai te chamar para fazer alguma coisa em nome dEle, Ele vai te prover para isso. Assim como Ele fez com esses caras. Não sei se você lembra, mas aqui o paralelo é com Atos 2, com a descida do Espírito Santo, e também no Antigo Testamento aquilo que aconteceu lá em Babel. Você lembra da história de Torre de Babel? O povo todo falava uma só língua. E eles disseram, vamos construir uma torre, vamos chegar até Deus, e Deus ele causa uma confusão e ali uma mistura de línguas. Deus divide o povo com idiomas diferentes, e aí eles não conseguiam mais se comunicar livremente para poder executar aquilo que eles queriam. Então a confusão de línguas vem em Babel. Porém, através do Espírito Santo, para que o Evangelho de Deus fosse pregado, Deus ele mune os discípulos com o dom de línguas. Falar em outras línguas, línguas de outras nações. Lá em Atos você vai ver, Atos 2, que os nativos viam que os estrangeiros estavam falando na sua língua materna, a respeito das glórias daquilo que Deus tinha feito. É isso que o Evangelho faz comigo e com você. Ele nos capacita para falar com o outro a respeito daquilo que Deus fez na cruz do Calvário por intermédio de Cristo Jesus. É isso. E esses homens, eles foram munidos. Então, os discípulos foram capacitados pelo Espírito Santo. Deus distribuiu os dons para que eles pregassem o Evangelho. No segundo movimento, Deus ele também faz uma ação ali. No verso 8 até o 10, os discípulos foram capacitados para pregar o Evangelho, certo? E Deus dá a estratégia. Paulo ele está pregando ali na sinagoga, mas as pessoas elas acabam sendo resistentes ao Evangelho. E aí o que ele faz? Ele procura um outro lugar, onde as pessoas estejam atentas, queiram ouvir. Eu não sei você, mas talvez você já tenha se sentido assim. Já sentiu desse jeito? Você pregar o Evangelho para alguém e a pessoa, ela entendeu, mas ela está rejeitando, ela não quer. Parece ser duro isso, né? Mas Paulo ele larga aqueles que não queriam e foram falar para aqueles que queriam. E o resultado disso é que Deus ele agiu de uma maneira tão sobrenatural que todos ali da província da Ásia, de alguma forma, durante aqueles 2 anos, ouviram a pregação do Evangelho do Reino. Então, meus irmãos, não se limite. Muitas vezes nós queremos rejeitar o Evangelho porque dizemos assim, não, eu não tenho que pregar não, porque quem tem que pregar é o pastor, quem tem que pregar é o líder. Eu não tenho que pregar. Tem sim. E Deus ele vai te capacitar com o Espírito Santo para te dar estratégias para você fazer. Paulo ele foi falar num lugar que não era um lugar religioso, pelo contrário, era um lugar onde era discutido filosofia, talvez temas políticos da época, mas ele aproveitou e ele foi lá para pregar o Evangelho de Deus. Se não deixavam ele pregar na sinagoga, ele foi pregar na escola de Tirano.
provavelmente esse tirano era um cara convertido. Talvez um grego convertido ao evangelho. E ele abriu espaço para Paulo. Quando nós nos rendemos ao evangelho, entendemos qual é a nossa função de ministrar o evangelho, ainda que você não saiba, Deus ele vai te dar estratégias e ele vai abrir brechas para que você faça aquilo que tem que ser feito e para que o nome dele seja glorificado através das nossas obras. Assim tem que ser. E a terceira coisa que Deus faz aqui é a partir do verso 11 aí, né? Deus ele começa a fazer algo tão miraculoso pelas mãos de Paulo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Isso aqui era para que as pessoas acreditassem que aquilo que Paulo estava dizendo era realmente da parte de Deus. Era realmente aquilo que Deus ele tinha feito por intermédio de Jesus Cristo e que agora tinha chegado pela boca de Paulo. E eles experimentaram coisas magníficas a respeito disso. Não só a cura dos enfermos, a libertação daqueles que eram prisioneiros por espíritos malignos, mas também com um arrependimento de pecado. As pessoas elas foram impactadas de tal forma pelo evangelho que elas abriam mão de livros, e livros caríssimos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas naquela época livro não era assim baratinho. Hoje ainda não é, né? Falar que livro é barato hoje é sacanagem. Não é barato, mas naquela época era pior ainda. Uma Bíblia era para a igreja. Quando tinha uma cópia de alguns livros, e essa cópia era lida aos sábados nas sinagogas. Nas casas, talvez só tivesse uma cópia também quando eles faziam. Por isso que a reunião era nas casas e na sinagoga. Por conta do exemplar da Bíblia. Então você imagina, ter que ouvir e decorar, porque você não tinha acesso ali. E assim também eram com esses livros de feitiçaria, esses livros que as pessoas às vezes tinham como ritualístico para alguns deuses e tudo mais. E eles se arrependem de tal maneira que eles vão lá queimar aqueles livros. Eles fizeram um amontoado e queimaram. O texto diz que foi 50 mil denários. Um denário era a dracma. Sabe a dracma? Aquela mulher que perdeu a dracma. Equivalia a um dia inteiro de trabalho. Então você imagina 50 mil dias de trabalho sendo queimado ali. Tem algum valor para você? Poxa, às vezes você pode falar assim, e eu não sei quanto você ganha. Mas imagina aí, 50 mil dias da sua diária. Poxa, é grana, não é? Só que perto do evangelho isso não é nada. As pessoas abriam mão disso. Esse é o poder do evangelho para nós. É entender que aquilo que Cristo ele fez por nós, aquilo que está disponível para nós, nada nessa terra pode pagar. Nada, nada. E nós vemos Deus ele agindo dessa maneira. Deus ele fazia milagres extraordinários por meio dos discípulos para que o evangelho fosse ministrado. Então a gente vai para o quarto movimento aí, que Deus ele continua capacitando a igreja para pegar o evangelho, meus irmãos. Então quando nós entendemos o evangelho, a gente é capacitado por Deus para fazer sinais e maravilhas. Talvez você esteja se questionando, poxa, mas, Wellington, é difícil a gente ver sinal aqui entre nós. Aí eu vou falar para você que você está muito distraído, porque nos últimos anos a gente viveu alguns milagres aqui fenomenais, não é? Milagre de curas, de livramentos, portas abrindo de maneira inesperada. Nós vivemos esse milagre. Talvez você, no seu particular, pense assim, olha, eu vi na vida do irmão, mas não vi na minha vida. Talvez, meu irmão, é porque você ainda não teve contato com o evangelho. Porque ao ter contato com o evangelho, é impossível que o Espírito Santo de Deus não se manifeste com poder e graça sobre as nossas vidas.
Digo isso por experiência, porque eu tenho pouca idade, pouco tempo de casado, mas já tive presenciado alguns milagres aí na minha caminhada, e eu glorifico a Deus por isso. Isso não significa que você não vai ter barra pesada, tá? Você vai ter barra pesada aí e a coisa às vezes complica. Mas com a graça de Deus e com a capacitação do Espírito Santo vai ser fichinha para você. Olha só, Deus quer capacitar com os dons para que você pregue o Evangelho. Marcos 16, 15 e 18. Olha o que Jesus diz para os discípulos depois dele ressuscitar e aparecer lá. Ele disse: vão por todo o mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Quais sinais? Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum, né? Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você já viveu algumas dessas experiências? Você já expulsou algum demônio em nome de Jesus? Você já teve a oportunidade de orar para algum enfermo e a enfermidade sumir? Se você não teve essa experiência, eu acho que é legal você pensar a respeito disso, porque Deus ele quer te usar para isso. Mesmo você achando assim, não, mas eu não tenho capacidade para isso. Quem é que capacita o homem para isso? É Deus. É o próprio Espírito que faz isso. E Ele quer fazer isso com você. Basta nós queremos entender isso. Não é por nós, não é pela nossa força, mas é através do poder do Evangelho de Cristo Jesus. Segundo ponto. Deus ele quer te dar estratégias para que você pregue o Evangelho. E aí, 2 Timóteo, carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, os versos 1 ao 3. Diante de Deus e de Cristo Jesus, isso aqui é Paulo falando para Timóteo. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, pregue a palavra, insista, ou insta, né? Quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Essa é a orientação que Paulo dá. Então, ainda que você entenda o Evangelho, ainda que você seja munido pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus pregando o Evangelho, e os dons vão acompanhar você, isso vai ser para testificar a glória e o nome de Deus. Mas isso também a gente precisa estar ciente, que nem sempre as pessoas vão receber o Evangelho com clareza. Vão te receber de sorrisão no rosto porque você está ministrando o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho machuca. O Evangelho machuca. Só que se você ministrar o Evangelho, as pessoas não vão ficar com raiva de você. Talvez elas, sendo pervertidas, como os judeus ali na época de Jesus eram, não queriam que o povo fosse liberto daquele jugo que era sobre eles, eles queriam matar os profetas. Mas também, se quiserem te matar pelo nome de Jesus, eu diria que é vantagem, né? E a gente vê isso na vida de Paulo. Inclusive, aí fica um spoiler do capítulo 20, aí, se você for ver. Lê depois, você vai ver a despedida de Paulo com a igreja aqui, é bem emocionante a esse respeito. Mas é assim, nós temos que pregar o Evangelho. A gente não pode rejeitar o Evangelho. Temos que abraçar o Evangelho e pregar o Evangelho.
E o terceiro ponto é que Deus ele quer fazer milagres extraordinários através das suas mãos. João capítulo 17, versos 12 e 13. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim farão também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aí que está. É o terceiro ponto, é a respeito daqueles que rejeitam o Evangelho, mas querem as dádivas do Evangelho. Esse texto, muitas vezes, ele é mal interpretado por nós, pela igreja. Quando Jesus fala que aquilo que nós pedimos em nome dele, o Pai vai conceder, é o quê? Significa que qualquer coisa que eu pedir, o Pai vai dar? Isso tem que estar condicionado a uma coisa, ao Evangelho do Reino. Eu tenho certeza, se você pedir algo para Deus, que esteja alinhado com a vontade dele através do Evangelho, que é aquilo que nós fazemos ao pregar o Evangelho, isso ele não vai negar. É claro que se você pedir um jatinho, não é? Um busão luxuoso para poder pregar no Nordeste, aí você sai daqui de busão para lá, talvez ele não vai atender isso não, irmão. Mas agora, tudo que nós pedimos, em nome de quem? De Jesus, e estiver alinhado com a mensagem do Evangelho, isso ele não vai negar. Significa que nós não temos que pedir coisas para nós, para Deus? Não, temos sim. Isso é testificado para nós em outras partes do Evangelho. Se os homens que são maus dão boas coisas aos filhos, quem dirá Deus? Só que aí imagina, você que tem filho, você está fazendo um churrasco, sua esposa está lá preparando um arroz à grega, uma farofa e uma maionese. E aí toda hora o seu filho vem lá na churrasqueira e fala, pai, me dá uma carne aí. Me dá mais uma carne aí. Me dá mais uma carne aí. Ou se não, antes do almoço, tirando essa questão do churrasco, sua mulher está lá fazendo o almoço, preparando o rango, macarrão com frango, como o pastor Jair fala no domingo. E aí o moleque já pede a sobremesa. Você vai dar? Se eu fizer isso, a Daiane arranca minhas orelhas fora, porque ela está cozinhando e aí eu vou lá, dou a sobremesa, ele não vai querer almoçar, e aí vai sobrar para mim. Então eu não vou dar. Deus também é assim. Se nós pedirmos algo que está longe da vontade dele ou do propósito dele, certeza que ele não vai atender. Para o nosso bem. Porque ele quer o melhor para nós. Mas aquilo que se diz a respeito do reino, se o seu coração estiver voltado para o reino de Deus, para o evangelho de Jesus, para a obra dele, isso ele não vai rejeitar de maneira nenhuma. Então, se você já entendeu essa questão do evangelho, não seja displicente com o evangelho. Saiba que o evangelho é aquilo que Cristo ele fez por nós na cruz do Calvário. E que o Espírito Santo ele está disposto a nos munir com dons para pregar esse evangelho. Também não rejeite isso. É minha e é a sua missão também pregar o evangelho. Ah, Wellington, mas eu não sei falar. Fala do seu jeitinho. Fala do seu jeitinho. Se alguém te perguntar a respeito da sua fé, fala do jeito que você aprendeu, do jeito que você lembrar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo não vai te decepcionar. Ele vai agir da maneira que ele tem que agir e você vai fazer aquilo que você tem que fazer para a honra e para a glória de Deus. E eu tenho certeza que se nós agirmos dessa forma, a gente vai presenciar cada maravilha. Isso seja aqui na igreja, seja na sua casa, seja no seu GR, seja lá no seu trabalho, seja onde for. Deus ele não vai deixar você sem testemunha. Se for movido pelo Evangelho, eu tenho certeza que as coisas elas acontecerão. Amém?